Meu caro, se você começou a namorar, eu preciso te dar uma dica para que você não acabe terminando esse relacionamento por conta de burrice. O que muita gente faz quando começa a namorar? Ela finalmente tem uma pessoa na vida dela, finalmente está vivendo um momento que ela sempre quis, talvez depois de muitas frustrações, talvez depois de muitas orações e sonhos, finalmente ela tem uma pessoa, um parceiro, uma parceira do seu lado. E aí o que muita gente faz nesse momento? O cara ou a garota praticamente se desliga do mundo todo para dedicar 100% da vida dele para essa pessoa, para esse parceiro. E nisso ele começa a se esquecer dos próprios sonhos, nisso ele começa a se esquecer que ele precisa ter os momentos dele, que ele precisa estudar, que ele precisa realizar as metas dele. Ele se esquece todo do eu para se dedicar 100% a outra pessoa. Porque ele quer a todo instante estar preocupado com a pessoa, a todo instante estar pensando o que a pessoa está pensando, o que a pessoa está fazendo, blá blá blá. Só que aí começa a ocorrer problemas, porque ele começa a focar tanto na outra pessoa que começa a se esquecer de si mesmo, começa a passar por cima de próprios valores, por cima de próprios pensamentos para agradar a outra pessoa. E também, como ele tá tão focado na outra pessoa, qualquer coisa que acontece impacta muito ele. Ele começa a vasculhar tudo, começa a procurar sinais de que sua parceira, por exemplo, quer ele, sinais que ele tá sendo amado e que ele tá conseguindo amar ela, o que eu faço, Vral? E às vezes qualquer detalhe, qualquer mínimo detalhe estranho, alguma coisa esquisita, ele começa a se questionar e começa a ser perturbado pela sua própria mente. Será que ela me ama? Será isso? Será aquilo? E aí ele começa a entrar em parafusos. E muitas vezes esses parafusos acabam fazendo que ele jogue todo o peso que ele mesmo tá tendo na parceira. E vai chegar um momento que a parceira não vai aguentar mais todo esse peso e vai terminar o relacionamento. E o que aconteceu? Ele ficou sem a namorada e sem os sonhos e estudos e tudo dele realizado porque ele deixou de lado tudo isso. Ser uma pessoa madura em um relacionamento é entender que na sua rotina você tem que definir um bloquinho para cada coisa da sua vida. Você tem que ter um bloquinho para você, você tem que ter um bloquinho para o seu futuro, para o seu sucesso, para os seus estudos, você tem que ter um bloquinho para sua namorada, seu namorado. Lógico que nem sempre vai ser igual. Tem dia que você vai ter que se dedicar mais a alguma coisa, tem dia que você vai ter que estar estudando mais e vai dar menos atenção para sua mulher, para seu cara. Tem dia que você vai precisar dar mais atenção para sua mulher, porque às vezes ela não vai estar no momento bom, ela vai querer falar de uma insegurança dela, de um problema dela, e você tem que estar ouvindo, tá? O que eu estou dizendo é que você não pode ser esse cara super apegado e que deixa a vida toda só para se dedicar à pessoa, mas também não vai ser um babaca e deixar a pessoa sozinha. Você é o namorado dela, você é quem ela quer contar sempre, então esteja do lado dela. Mas a gente precisa dividir a nossa vida em blocos e entender que cada um tem o seu tempo e que a gente não pode viver só de amor. Afinal, a gente também precisa de dinheiro para sustentar esse amor. E se isso vira um casamento lá na frente? E se isso vira uma família lá na frente? Você precisa de dinheiro para isso. E você só vai conseguir dinheiro para isso estudando, se dedicando, aplicando suas forças e suas virtudes no seu futuro. Então, meu caro, ame seu parceiro, sua parceira com todo o seu coração, se dedique para isso acontecer, busque sempre melhorar, e um desses momentos em que um dos blocos da sua rotina é estudar como ser um parceiro melhor, mas também entenda que você não pode aplicar toda a sua energia a isso, senão você começa a ficar doidão, cara. Aí você começa a ficar carente demais, você começa a ver coisas onde não existe, e começa as coisas a dar errado. Para a vida dar certo, ela precisa de equilíbrio. Se você não tiver equilíbrio, as coisas vão começar a dar ruim para você, tá bom? E para o seu parceiro, parceira também. Meu nome é Brian Fernandes e essa foi aqui a minha breve reflexão e mensagem. Até mais!